abençoe. Sejam bem-vindos a mais uma Semente de Vida com o tema O que é de Deus e o que é dos homens. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Amados, nesta passagem os fariseus interrogaram o Senhor Jesus. Como de costume, eles sempre se aproximavam do Senhor Jesus com o intuito de tentá-lo pegar em algum erro, em alguma falha, para poder de alguma forma condená-lo. E desta vez eles levaram à presença do Senhor Jesus uma questão, a questão a respeito do tributo. Eles fizeram a pergunta: é lícito pagar imposto a Roma? Veja que Israel estava debaixo do Império Romano, do domínio deste império. E o Império Romano, ele sempre foi um império idólatra. Por quê? Porque o povo romano considerava o seu imperador como um deus na terra. E levaram essa questão para Jesus, para quem sabe, se ele falar alguma coisa contra, nós poderíamos ter a oportunidade de condenar Jesus. E foi essa a intenção pelo qual eles se aproximaram dele. Então Jesus disse: de quem é esta esfinge? E eles disseram: de César. E Cristo falou: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Veja que nós não podemos, amados, misturar. Nós não podemos dar aos homens o que é de Deus. E nós não podemos dar a Deus o que é dos homens. Roma dava aos homens o que é de Deus. O que eles davam? A adoração. Eles adoravam os homens. Eles dependiam dos homens. Eles veneravam os homens. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Havia esse costume em Roma de esculpir a imagem do imperador. Praticamente em todas as cidades havia um busto ou uma imagem de tamanho real do imperador romano. Porque eles verdadeiramente o consideravam como um Deus na terra. Mas Deus não dá sua glória aos homens. Ele foi bem claro. Nem as imagens esculpidas. Porque esta não é a vontade do Criador, que o homem deixe de adorar ao Criador para adorar a qualquer outra coisa. Precisamos saber separar o que é dos homens e o que é de Deus, como está no versículo 20 e 21. A moeda você pode dar para os homens, mas a glória, a honra, o louvor, a adoração, ela deve ser dada ao Senhor. Não podemos adorar aos homens. Mateus 4, versículo 9 e 10. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Veja que Satanás, ele disse para Jesus: se você se prostrar diante de mim, eu te darei toda a glória desta terra. Todos os reinos, todos os impérios serão seus. Se você se prostrar e me adorar. Então veja que a proposta do inimigo sempre foi essa: tentar substituir a adoração que deve ser dada a Deus para qualquer outra coisa. Para ele, para os homens e para si próprio. Então Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: somente a Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós não caímos nesse tipo de proposta do inimigo. Veja que a falta de conhecimento faz com que as pessoas deixem de adorar a Deus. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas eu conheço? Pessoas boas, de bom coração, de boas intenções, que infelizmente colocam a sua fé naquilo que não é Deus, porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então Jesus lhe trouxe o reino dos céus na terra, mostrando para os homens a quem devemos adorar, a quem devemos prestar culto, a quem devemos depender verdadeiramente. Amém? Veja o que está escrito: não podemos invocar outro nome a não ser o Senhor. 2 Samuel 22, 4. Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor. Assim serei salvo dos meus inimigos. Glória a Deus. Então lá Samuel ele disse: somente ao Senhor eu invocarei, porque Ele me livrará dos meus inimigos. É Ele quem ouve as orações.
É Ele que está sentado no trono eterno de glória e de honra. E nós precisamos, o mundo precisa saber disso. Porque a igreja do Senhor Jesus é adoradora do Senhor Jesus. E ela convida, Jesus convida a todos a entrarem no reino dos céus, a conhecer essa verdade, para não entrar no mundo da idolatria, no mundo onde as pessoas invocam um Deus que não é Deus, que não pode responder, que não pode agir em seu favor. Mas Deus sim pode agir a favor daqueles que o invocam, né? Não podemos nos prostrar diante de imagens de escultura. Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então veja que o Criador foi bem claro ao seu povo, entregando os 10 mandamentos no deserto. Não farás imagens de escultura, não farás outros deuses diante de mim. Vocês não devem me substituir, porque somente eu sou o Senhor, diz o Senhor. Amém? Então nós precisamos ter o Senhor como nosso Senhor de verdade. Às vezes as pessoas dizem, eu acredito no Senhor Jesus, mas eu também invoco fulano, invoco ciclano, invoco beltrano, eu me prostro diante de imagens. Mas veja que a palavra de Deus condena essas coisas. Ah, mas não tem problema. Tem problema, amados. O que Deus disse é para o nosso bem. O que Deus diz é para que nós possamos agradá-lo de verdade. Entende? Então, graças a Deus, muitas pessoas já estão começando a entender essa verdade. Nós precisamos receber Jesus. Você precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E com todo o respeito, né, que nós temos que ter a fé de cada um, né, se você quer a palavra de Deus, você deve deixar as imagens de escultura. Você deve deixar a veneração, a adoração a homens, a si próprio, né? Às religiões, aos líderes religiosos, e você deve ter Jesus como centro da sua adoração. Veja que a partir de 27 a.C., o Império Romano passou a ser governado por um único homem, Otaviano, que recebeu o título de Augusto, isto é, majestoso, venerável. O imperador resgatou o clero romano composto por 15 sacerdotes chamados Flâmines. 3 deles lideravam a adoração a 3 deidades, Júpiter, Marte e Quirinus. Então veja, amados, que Roma sempre teve esse costume. Além deles adorarem ao imperador, eles levantavam sacerdotes para cultuar 3 figuras que eles consideravam como deuses: Júpiter, Marte e Quirinus. É um costume que vai na contramão da vontade de Deus, que vai na contramão da palavra de Deus. Nós não podemos de forma alguma ser envolvidos por esse tipo de sentimento, de adoração a homens, adoração a estrelas, adoração ao universo, adoração à religião. Não! Nós temos que adorar o Criador, aquele que fez os céus e a terra, aquele que te fez, que te criou e que está te chamando para ser dele, somente dele. Amém? Espero que esta palavra possa ter encontrado lugar no seu coração, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Deixe de lado a idolatria e seja somente do Senhor. Deus abençoe.